Bom dia, queridos amigos, que a paz de Jesus nos envolva nessa manhã feliz de luzes, para que todos nós sejamos amparados e agraciados com as vibrações maiores de nosso Mestre querido. Hoje nós vamos ler o item que vai nos falar sobre a caridade material e a caridade moral. É uma instrução dos Espíritos, é o item 9. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que queríamos nos fizessem eles. Toda religião, toda moral se acha encerrada nestes dois preceitos. Se fosse observado nesse mundo, todos seríeis felizes. Não mais há ódios, nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto o supérfluo da mesa de cada rico muitos pobres se alimentariam, e não mais veríeis nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação. Pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças, a quem tudo faltava. Ricos, pensai nisso um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus um dia vos retribua o bem que houverdes feito, para que tenhais ao sair de vosso invólucro terreno um cortejo de espíritos agradecidos, a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesses saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado serviço. Amai, portanto, o vosso próximo. Amai como a vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo desses deditosos, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentirei presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos. Desejo compreendais bem o que seja a caridade moral, que todos podem praticar, que nada custa materialmente falando, porém, que é mais difícil de exercer-se. Nós vamos dividindo a nossa fala, depois continuaremos a leitura, mas gostaríamos de comentar esse primeiro momento. Então, nós vamos fazer a nossa prece, buscando a inspiração devida, para que a gente alcance o pensamento de todos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis, Senhor, cairmos em tentação. Livrai-nos de todo o mal, que assim seja. Amigos queridos, esse poema de luz, ensinado por Jesus, que é o Pai Nosso, é o roteiro para todos nós compreendermos o Evangelho desta manhã, quando somos convidados a pensar em duas situações distintas: a caridade material, aquela que atende à necessidade física do homem, e a caridade moral. O que este espírito que está trazendo isso para nós, que já vivenciou essas experiências, que é a irmã Rosália, ela nos convida a amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos nos fizessem eles. Queridos irmãos, eu convido a todos a pensar se você verdadeiramente te ama. Como você respeita o seu corpo, como você desenvolve as suas ideias e como você vibra em direção ao seu irmão. O que eu gostaria de oferecer para o outro? E o que gostaria de receber? Esta é uma relação extremamente importante, reflexiva,
que o Evangelho de Jesus nos ensina. Não precisa ser espírita, basta que a gente tenha uma moral que seja elevada e que sustente nos preceitos que o Cristo nos ensinou. Jesus não trouxe religião, Jesus nos trouxe o amor, falou da verdade que são as leis. E é por isso que nós precisamos ter muita atenção para as questões do mundo. Quando nós observamos a lei do uso, nós vamos ver que a miséria, ela foge do caminho, ela fugirá do caminho humano. Por que ainda temos miséria no mundo? Porque nós somos egoístas. Porque os nossos olhos ainda estão voltados para nós mesmos e não para o próximo. Ainda alimentamos, vivenciamos e esbanjamos como desperdício e ainda somos avarentos. Por isso, nós precisamos ver que é imperioso o trabalho de cada um de nós para que a gente possa buscar nas nossas atitudes, nas nossas ações, o equilíbrio. E esse equilíbrio se faz dentro da justiça, que é a justiça também dos homens. Porque tudo o que tenho eu posso dividir, desde que eu saia desse pensamento da avareza que nos aprisiona. Então, essa pequena passagem evangélica, nós vamos ver que nos ensina muito, porque ela descreve para todos nós o que nós devemos fazer. O trabalho de alimentar a multidão que caminha conosco. É bastante significativo isso, porque Jesus nos disse que nós deveríamos dar aquilo que nós poderíamos oferecer ao outro. Talvez as sobras do pão, aqueles pedaços que nós não vamos comer, poderia ser útil a quem tem fome. E tudo isso nós vamos ver que Jesus nos deu em abundância, para que nós pudéssemos compreender o valor da verdade. E o valor da verdade, ele nos traz também uma coisa que gostaria muito de chamar a atenção, porque a verdade, ela nos ilumina. E o dinheiro, ela muitas vezes nos encarcera. E o grande problema nosso é estarmos mergulhados ainda na ilusão do ter. Quando nós não conseguimos ainda sentir o valor da humildade em frente àqueles que nós achamos que são poderosos, mas são pobres, pobres de valores, pobres de virtudes. Lembrando a todos que Jesus, que enriqueceu a terra com seu amor, ele não possuiu nenhuma pedra onde ele poderia repousar a sua cabeça. Então, todos nós que falamos de caridade material e caridade moral, nós parece que a gente não valoriza muito isso, né? Então, a caridade material ela é mais fácil de dar. Mas essa passagem do Evangelho, ela mostra para nós o trabalho de alimentar não aqueles que estão junto de nós, mas que a gente possa alimentar o outro de esperança, com palavras significativas e não com cobranças, e transmitir para todos, com muito carinho, os ensinamentos do Cristo, para que a gente verdadeiramente se torne um aprendiz sincero e que nós possamos, nos primeiros lampejos de nosso desejo, de nossa fé, transformar toda a benemerência, sem que isso faça para nós uma vaidade. Preciso que a gente tenha muita harmonia. E nós, todas as vezes que nós deparamos com a fé, com o gesto amigo, aí nós vamos ter que trabalhar sempre conosco na distribuição de tudo que temos. Se temos bem material, nós podemos ajudar, mas é indispensável que a gente não viva descontroladamente nos excessos. Porque muitas vezes nós achamos o que somos, isso, aquilo, por aquilo que nós apresentamos ter. E não é isso.
E aí o Evangelho nos diz: ricos, pensai nisso um pouco, auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Uma palavra, um conselho, e aí dai para que Deus um dia vos retribua o que houverdes feito, para que tenhais, ao sair do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Será, amigos, que a gente está pensando na nossa imortalidade? Será que nós estamos pensando na construção efetiva do bem? Será que nós estamos entendendo que quando Jesus diz assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade? Então, a verdade é esse conjunto de leis que vão libertando o pensamento dessas algemas que ainda nos aprisionam. E é preciso que nós todos saibamos compreender que temos possibilidade de distribuir os bens materiais. E também nós vamos ver que quando nós vamos, mas eu não posso, por isso, por aquilo, ali está o nosso descontrole e os excessos, que nós já estamos tão acostumados. Portanto, a caridade é o caminho que nós temos para nos libertar. Ela vai pedir para todos nós um certo discernimento, um discernimento generoso, que não vai tirar de nós aquilo que temos, mas vai tirar de nós aquilo que podemos ser, ajudar, contribuir. Então, amigos, penso que nós estamos numa hora de rever muito tudo isso, porque muitas vezes nós ainda estamos algemados a uma inteligência que é meia maligna, ainda de posse, e nós começamos a usar disso como se fossem nossas defesas, que as pessoas são isso, são aquilo. Nós observamos quantas mães, quantas mulheres viúvas, doentes, abandonadas, passam por tantas dificuldades para alimentar seu filho. Muitas vezes nós chamamos, rotulamos essas nossas irmãs. Então, nós temos que entender que todos nós precisamos ter uma atitude, um discernimento, porque muitos que têm essa paixão por dinheiro, que é a raiz, né, de todos os nossos males, é o ter, é a cobiça, e muitos afastam da fé, da esperança, porque eles não querem compartilhar com a dor, com a necessidade do outro. Então, é por essa razão que muitas vezes nós sentimos até uma alegria quando nós somos capazes de dar um leite, nem que se for uma gotinha, uma colher para uma criança que esteja desamparada, ou muitas vezes naquele leito simples, singelo, muitas vezes um doente sem teto. Todos nós somos convidados a olhar pelo nosso irmão. E se você, irmão, ainda fica preso na sua moeda, é preciso que você aprenda, no mínimo, orar. Orar por aqueles que estão no caminho. Porque entre a caridade e a riqueza não tem muita distância. Porque a caridade, ela pode estar dentro da riqueza. E a riqueza pode estar dentro da caridade. Pois somos todos, nos diz Paulo, pois somos a feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras. E aí, irmã Rosália continua nos mostrando. Amai, portanto, o vosso próximo, amai como vós mesmos, pois já sabeis agora que, repelindo um desses desditosos, estareis talvez afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presas ao reconhecer no mundo dos espíritos? Quem são essas pessoas que chegam até nós? Às vezes um familiar, um tio, um cunhado, um amigo, um filho.
passando por dificuldades, nós temos que ajudar. E às vezes nós rotulamos de preguiçosos, disso, daquilo, mas esquecemos que ali está um espírito que volta para estar conosco. Quem é ele? Ele pode ter sido um pai que eu desprezei ou que me desprezou. Eu posso ter sido uma mãe relapsa e que agora meu coração condói. A lei é a lei também que se apoia na lei de justiça, na lei de causa e efeito. Irmã Rosália continua: desejo compreendais bem o que seja a caridade moral que todos podem praticar, que nada custa, materialmente falando, porém que é a mais difícil de exercer-se, porque nós não temos tempo, nós não sabemos ouvir, nós não temos diálogo, nós não temos compaixão. E aí ela mostra: a caridade moral consiste em se suportarem umas às outras as criaturas, e o que menos fazeis nesse mundo inferior, onde vos achais por agora encarnados. Grande mérito há, crede-me, em um homem saber calar-se, deixando fale o outro mais do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes erradamente se supõem acima de vós, quando na vida espírita a única e real estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas da caridade. Porque, porquanto não dar atenção ao mal, proceder de outro é caridade moral. Aqui ele está falando da nossa maledicência, que muitas vezes ampliamos a maledicência, temos prazer de compartilhar e muitas vezes não conseguimos entender que nós somos tão maledicentes, tão maldosos quanto aquele que nos fala. E ela nos dá outro recado: lembrai-vos de que Jesus diz que somos todos irmãos. Pensai sempre nisso, antes de repelir o leproso ou o mendigo. A Deus. Pensai nos que sofrem e orai. Então, meus amigos, é uma lição que deve calar profundamente dentro de nós e que nós devemos ter como lei do uso o amor, o bem, a caridade, o respeito. Então, que a gente possa recolher os pedaços que sobejaram para que nada se perca. Que todas as coisas o homem deverá reconhecer que o uso é compreensivo na lei, desprezando o abuso que é veneno mortal nas fontes da vida. Que todos sejamos convictos de que a caridade é o caminho de nossa libertação. Nós agradecemos a Jesus por esta manhã, pedindo aos espíritos amigos que tenham a caridade de nos aplicar o passe nas mudanças profundas do nosso ser, do nosso pensamento, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem nos dado. Que a nossa água seja fluidificada, transformando-a em medicamentos para todos nós. Dai-nos força e coragem, Jesus. E orai pelos nossos familiares. Olhai por todos aqueles que se encontram enfermos. Jesus, sustentai nossa família, a família fraterna e universal. E que a doce paz se estenda sobre todos os nossos irmãos. Um abraço amigo, fraterno, do Grupo Espírita Esperança e Caridade, Colégio Allan Kardec. Fique com Deus, sinta-se abraçado por Jesus. Que assim seja.